A gente está conectando aí mais uma vez para uma live hoje com meu amigo Cris Acosta. A gente vai falar sobre network. Cris tem bastante experiência nisso e espero que a gente possa contribuir com vocês para compartilhar essas ideias e essas experiências. Tárcio, quando você entra, você está pedindo para participar. Então, clica no aviãozinho e não na câmerazinha mais, tá bom? Muito obrigado. O Cris está entrando aí, vou dar ok sobre essa história de conexões, de a gente construir conexões, é, qual a importância dessas conexões para que para que a gente consiga andar no mundo com mais velocidade, com mais facilidade, o quanto isso é importante. O Cris também é integrante de, de uma rede de network em Campo Grande, que é do grupo do BNI, então tem bastante experiência nisso. Por algum motivo a gente não está conseguindo fazer a conexão entrar aqui, eu realmente não sei o que é. Grande Bruno, Cris, vamos lá de novo, mais uma vez. Então, a gente quer compartilhar algumas ideias sobre construção do network, o aprendizado que a gente teve durante a nossa jornada. Durante a nossa jornada, peraí, que eu vou tentar chamar o Cris aqui. Durante a nossa jornada como empreendedores, como executivos, e como que a gente acredita em importância sobre o network. Grande Cris, agora sim. Tá louco, a tecnologia dando baile nos caras. Dando baile, dando baile. Cris, seja bem-vindo. É um grande prazer falar com você, trocar ideia. Eu vi que entrou aqui, ó, não sei se continua com a gente, o Bruno Perecim, também faz parte do grupo BNI. Ele é um dos caras que já está bastante tempo no BNI. Eu comentei que Que você era um legal. dos incentivadores. Eu não sei se você é presidente de um BNI aí, é alguma coisa assim, não? Nós temos dois grupos hoje, né? Nós temos o IPES e o Canindé. O IPES está rodando desde o ano passado, desde janeiro do ano passado. Fizemos mais de R$ 1 milhão de negócios. Legal. Comemoramos faz uns 15 dias. E agora eu estou lançando, sou diretor de lançamento do BNI Canindé, que é o segundo grupo. E o presida lá, o futuro presida, já jogou o desafio, né? Ao invés de levar um ano para fazer 1 milhão, vamos fazer em 6 meses. Olha aí. E eu tô nesse desafio com a galera, né? Tô nesse desafio junto. Eu falei, cara, tu é o presidente, eu vou estar aqui para dar todo o apoio, todo o suporte. Legal. Mas, Cris, antes da gente vamos falar disso em algum momento aí na frente, tá? Claro, claro. Eu acho que esse é um assunto que bem consolidado, né? É uma rede de network voltada para negócios de uma forma bem consolidada, mundial, né? Eu já participei com você e com o Bruno aí que deu um alô de alguns encontros online aqui em São Paulo, também de um encontro presencial. Mas antes disso, te apresenta de onde você é e onde você mora hoje e como é que você entrou, despertou para essa história do network, como é que você entrou nesse mundo do network, o que tu vê como importância para a gente ir conhecendo, né, e conhecendo um pouquinho do teu trabalho. E quem está chegando aqui, vai convidando outras pessoas, porque nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é network. O impacto disso, a importância disso, o quanto isso pode mudar a sua história, mudar a jornada, melhorar a jornada, e a ausência disso, quanto dificulta. Então, quem está chegando, vai convidando no aviãozinho e você se apresenta aí. Bem, eu sou Cris Acosta, para quem me conhece. Para quem não me conhece, eu também sou Cris Acosta. É curioso porque onde eu chego, as pessoas falam assim, mas tu é parente do Acosta? E aí fala o nome da pessoa e fala assim, deixa eu te falar um negócio, Cris Acosta é meu nome social. Eu nasci Cristiano Azevedo Costa. Quando eu fui fazer palestra, eu colocava Cristiano A. Costa. Todo mundo perguntava, do que é este A? Aí eu juntei.
Quando eu fui montar a banda em 2017, meu produtor falou, Cristiano é nome de velho, tu é velho. Vamos pelo menos remontar o nome. Aí ficou Cris e tá tudo certo. Bem, eu nasci em Bagé, assim, como a tua pessoa, né, cara? E a gente lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade que tem suas peculiaridades, como toda cidade do interior, não estou aqui para condenar Bagé ou cidade do interior, mas é um jeito diferente de fazer networking. Se faz, mas é diferente. E tem também, a gente vai falar depois sobre esse assunto, mas eu saio de lá com algumas crenças e nenhuma delas me falava que conhecer pessoas era bom. A primeira delas era que ter networking era ruim. Porque na minha época, não sei, o Flávio talvez lembre, quando a gente era criança e adolescente, lá pelos anos 80, tinha o tal do pistolão, que era o QI, quem indica. E a galera falou assim, fulano entrou porque conhecia o pai do dono, conhecia o filho do dono e assim por diante. Como se isso fosse ruim. E a gente cresce com essa máxima de que conhecer pessoas não é uma coisa boa. É um demérito. Era um tom pejorativo, né? Era um tom pejorativo. Isso durante muito tempo, esse aqui, o fulano tem que ir. Né? Ele está ali porque alguém indicou. E eu achava péssimo isso. Até que no ano 2000, eu conheci o trabalho de um cara chamado Raul Candeloro, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu moro hoje. E ele fez um evento chamado Thursday Network, que era um networking feito às terças-feiras. Ele começou na casa dele, com uma galera que era, em inglês seria geek, né? O cara que gosta de dispositivos eletrônicos. Então o pessoal tinha o Palm, lembra do Palm? Sim. O Palm era uma agenda eletrônica turbinada, a gente achava aquilo o máximo. Enfim, e aí a galera gostava disso, se reunia lá na casa dele, 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, até que o jantar de terça-feira não cabia mais lá, e ele levou isso para um bar e falou assim, cara, isso aqui dá um negócio. Ele criou uma franquia desses encontros de networking. Legal. Isso deu muito certo. Teve aqui, Porto Alegre, Curitiba, nasceu lá em Curitiba, o candidato de lá, ele é da revista Venda Mais, é um dos palestrantes que quando eu conheci em 2000, ele cobrava 14 mil por palestra, muito bem sucedido. E ele entendia o poder do networking. Vendo a construção do evento aqui, eu entendi o quanto isso era importante. Mas aquela coisa, saber que é importante ter maturidade para pôr para rodar, tem uma diferença. Ô, Cris, quando em 2009... Ô, Cris, quem está chegando, tá? A gente está falando sobre networking. Deixa eu mandar um beijo para a Fabiana, lá de Florianópolis. Legal. Oi, Carol. Carol também é uma amiga aí que eu conheci numa rede de network também. Então a gente está falando sobre network e o Cris está contando um pouquinho dessa trajetória dele e quanto isso foi importante. E comentou agora sobre a primeira vez que ele teve essa percepção, né, quando saiu da cidade que ele nasceu, que foi Bagé, ele não tinha. Construir network, você ser indicado por uma rede, era algo pejorativo, era o QI. Mas você acabou descobrindo, através do Raul Candeloro, um trabalho de como era importante network. Então, a gente está falando sobre isso, network. Vai lá, Cris. E essas crises que a gente tem, Flávio, de quando a gente começa a evoluir, as mudanças, quebrar paradigma, por quê? Quem tem bom networking, normalmente são pessoas bem-sucedidas. Sim. E o pobre não pode querer ser rico. Existia isso lá no passado. Agora, Sim, com o advento do coaching e mindset e tudo mais, isso muda. Mas eu estou falando isso de anos 2000. Ainda havia, hoje ainda se tenta voltar no passado, os ricos, os pobres, essas coisas. De verdade, networking é para todo mundo, independente de classe social. Fato é que, em 2009, eu vou à falência e tive uma brilhante ideia. Flávio, eu tive uma brilhante ideia. Vou para Bagé. Vou fazer um evento de networking lá. E aí eu chamei a minha mãe. A minha mãe é tema de quase todas as minhas palestras, porque eu aprendi
tudo que eu podia de bom e de não tão bom. Sim. E eu falo assim, É mãe, estou indo a importante ter Bagé, vou fazer um consciência evento. disso, né? Vou fazer um evento em networking em Bagé. Ela falou assim, não vai, meu filho, vai dar errado. Eu falei, por quê, mãe? Não, porque Bagé não suporta essas coisas. Mas eu já tinha visto o modelo, eu já conhecia a teoria do networking e estava começando a pôr em prática. Vou para Bagé, chamo meu irmão é conhecido em toda a cidade, e como a cidade pequena, né, 120 mil habitantes, realmente é muito fácil se tornar conhecido. E eu falo assim, meu irmão, vamos fazer um evento de networking em Bagé. Ele falou, não vai funcionar. Eu falei, por quê? Porque aqui todo mundo se conhece. E aí, Flávio, começa a minha jornada para quebrar a crença das pessoas, mesmo de cidades pequenas, onde todo mundo, entre aspas, se conhece. Se conhece. Eu comecei a observar, por exemplo, tinha um cidadão lá apelidado de Pete. E o Pete tomava cerveja num bar que a gente ficava lá normalmente à noite. Eu trabalhava muito à noite lá por conta da universidade. Então eu ia para a universidade, fazia meu trabalho, saía dali, passava no bar para continuar fazendo networking, que é muito comum no interior, esse tipo de relacionamento. E o Pete era brigada militar, né? O policial militar lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de brigada militar, o brigadiano. Ele deixou de ser brigada militar para virar advogado. E Sim. muita gente que conhecia ele não sabia disso. Por quê? Cidade pequena funciona assim, tem uma avenida principal, passa um de cada lado, um olha para o outro, e está feito ali. Se cumprimentar, está feito educadamente. Bem, para encurtar a história, eu convidei mais de 200 empresários, visitei, assim, a gente falando de cidade interior, é muito fácil chegar no dono da empresa, né? Tu Sim. bate lá, te atende alguém, que é ou a secretária ou um vendedor da loja, e rapidamente tu entra em contato com o dono. Então eu consegui falar com vários empresários e convencê-los aí. Daí a gente levou 120 pessoas de 90 empresas e oportunizamos ali R$ 1,5 milhão de reais em negócio. Trocando cartão, não é um modelo ainda que te gera uma consistência, mas é um tipo de networking. A gente estava falando de BNI, BNI é um caminho, mas tem vários outros caminhos, né? Eu até fico curioso, quando tu chegou em São Paulo, como é que tu fez para construir a tua rede de contatos? Tu é um cara cheio de contatos. Então, vou falar sobre isso, legal. Eu demorei um tempo, sabia, para aprender a importância do network. Eu, quando vim para São Paulo, em 2001, vim para desenvolver um projeto para a empresa que eu estava trabalhando, trabalho nela, né? Hoje sou sócio dela. E naquela época eu viajava pelo Brasil inteiro, construindo esse projeto, conversava com muita gente, de Manaus a Porto Alegre, todos os estados brasileiros, quase todos os estados brasileiros. Eu vou dizer que, sei lá, pelo menos 20 estados, eu viajava fazendo o desenvolvimento do projeto. Mas eu conhecia as pessoas, encontrava elas em algum momento no futuro, a gente fazia negócios pontuais e eu não cuidava disso, né? Eu não tinha essa percepção, talvez até pelas crenças que você falou, né? Que a crença, embora eu veja às vezes as pessoas malhando os conceitos de coaching, e esses conceitos que não são de coaching, mas utilizados pelos coaches, servem para a gente aprender como que o mecanismo cerebral funciona. Até aquele que você não sabe que está operando. Então, quando você vem com uma crença forte de que uma indicação é algo que pode ser ruim, pode ser pejorativo, você acaba não cuidando das suas indicações, né? Não cuidando das suas conexões, e aí a gente perde muito com isso. E num dado momento, eu percebi, né? Uma pessoa me fez uma pergunta, conversando comigo, assim, cara, você viaja o Brasil inteiro, conhece empresas de todos os portes, tem parceiros de diversos segmentos e deve ter uma rede muito grande de network. Caso você precise dela para alguma coisa, como que você cuida disso? Essa pergunta
me fez parar para pensar se eu estava de fato cuidando dessa rede ou não. E eu caí na real de que apenas eu viajava, apenas eu conversava, apenas eu apertava a mão de alguém, fazia um negócio de forma esporádica, mas eu não guardava essa rede, eu não tinha uma intenção positiva de me conectar com alguém com algum interesse. Talvez até porque a palavra interesse, né, para mim, até um dado momento, ela também tinha uma conotação de que esse cara é um interesseiro. Era uma frase que, não, esse cara é interesseiro. Então, interesseiro era algo ruim, né? Essa expressão era algo ruim. Mas quando eu comecei a descobrir que o interesse pode ser uma intenção positiva e que cada conexão que você faz, você pode construir, através dessa intenção positiva, uma conexão com algum assunto do teu interesse, daquilo que você gosta, daquilo que pode facilitar a sua vida e da outra pessoa, eu comecei a descobrir a importância de construir e manter uma rede de relacionamentos. E dali para frente, eu comecei a cuidar dessa rede de conexão. Né? Até então, Cris, eu nem tinha ainda provado o gostinho de você colher resultados, você ter frutos dessa rede, dessa conexão. Eu apenas estava construindo, montando, formando, tempos depois que eu fui perceber o quanto isso poderia ser importante para mim em termos de negócio, em termos de relacionamento, na construção de fortalecimento de amizades que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, eu demorei muito tempo para perceber o quanto o network é de fato importante para quem quer empreender, para quem quer crescer no seu negócio, para quem quer se reposicionar no seu mercado, para quem quer pivotar o seu mercado e abrir um novo mercado, ou pelo menos quando você quer checar alguma coisa no mercado que você atua. Então, eu estou há 20 anos em São Paulo, tá? E eu diria que os primeiros 4, 5 anos eu desperdicei. Mas quando eu tive essa percepção, comecei a construir, a montar essa rede network ao longo do tempo. Cara, dá um abraço pro Júlio. O Júlio é daqui de Campo Grande. É treinador, palestrante, tem uma galera legal. É a Nádia também, da ABD. Outro dia eu fui fazer uma palestra para a ABD e eu estava reparando justamente nisso. Algumas pessoas que, no meio do caminho, eu acabei fazendo mau uso dessas pessoas. Tem um cara que eu gosto muito, uma pessoa que é espetacular, chamada Antônio Osmanil. Muito conhecido aqui na cidade, e toda vez que eu procurava o Antônio, era para pedir alguma coisa. Antônio, preciso de um lugar assim. E ele me passava muito gentilmente. Antônio, preciso... E ele sempre foi me ajudando. Até o dia que eu me dei conta, assim, cara, tá desequilibrado isso. Tá desequilibrado, porque eu gosto dessa pessoa e toda vez que eu o procuro, é para pedir. Então eu passei a fazer um planejamento, não só para o Antônio, mas outras pessoas, que acabam saindo do radar. A gente tem que ser honesto. Tem uma série de pessoas que a gente gosta, não é que a gente não goste. A gente acaba priorizando outras coisas e essas pessoas perdem espaço. Então passei a colocar no radar para poder manter essas pessoas próximas a mim e para que elas entendam. Vou te pedir alguma coisa uma hora? Até vou. Mas antes disso, vamos nos relacionar? Perfeito. Vamos fazer uma Eu coisa gosto legal? de uma frase, Cris, que fala assim, que a frase certa não é receber para dar. A frase certa é dar para receber. Tá? Então, o dar para receber é dar atenção, dar tempo de qualidade, dar algo que você tem, um conhecimento, uma experiência, uma outra conexão. Muitas vezes, né, uma outra conexão que você tem, que você passa para alguém, é o dar. Né? E o jogo da conexão, a rede de network, ela exige isso, né? Como que eu cuido, mas como também que eu me dou para que seja de uma forma honesta, transparente, de um jeito de fato real, verdadeiro, aonde eu entrego um tempo da minha vida para que essa pessoa possa ter o que ela precisa para ajudar essa pessoa e assim por diante. Isso é tão importante, Flávio. No BNI tem um princípio, o primeiro princípio do BNI é o Giver's Gain.
que é fazer pelo outro verdadeiro e genuinamente. Faz pelo outro. Leva para ele oportunidade, aprenda sobre o outro, ajuda o outro. Em algum momento isso retorna. Não é fazer esperando que... Flávio, vou te ajudar que tu me ajuda depois. Não. Não necessariamente. Isso talvez nem venha de ti. Né? De alguma forma espiritual, e quando eu falo de espiritualidade, eu falo da nossa conexão com a energia do nosso planeta, isso volta. E então hoje o meu maior, tu me perguntou antes da gente começar, o que o networker faz? O networker é um cara que tem essa preocupação de conectar as pessoas, Sim. de juntar quem tem uma dificuldade com quem tem uma solução. Então eu sempre procuro colocar as pessoas em contato. Dia desses, uma pessoa me procurou para me falar de um projeto e eu falei assim, cara, tu é um bom palestrante para o Senac. O Senac daqui fez um investimento alto em inovação, eles estão sempre buscando soluções inovadoras e esse desenvolvedor fez algo bem legal, que é de realidade aumentada, voltada para a educação, e também tem uma startup de compra de insumos para animais, para pet. Nesse meio do caminho, uma outra pessoa tinha um respirador para cachorro, uma solução para fazer cirurgia no cachorrinho, ele tem uma solução de um respirador. Coloquei os dois em contato, conectados, a partir daí surgiu uma parceria com uma outra pessoa, que nem faz parte do meu networking direto, mas acabou se conectando junto e virou garoto propaganda desse equipamento. Então perceba que eu fui fazendo isso, eu nem sei medir em quantos níveis isso impacta. Sim. Que a princípio tudo nasceu de levar para o Senac, que é um parceiro que eu tenho aqui, levar um palestrante. Olha Legal. a ideia, ela começa muito pequena e ela foi se desenvolvendo a ponto de virar uma parceria nível nacional e até internacional, por conta desse primeiro contato que a gente fez. Olha só, Cris, tem uma pergunta que é pertinente com o que a gente faz. Ó. A pergunta é, existe uma receita para construir e manter uma rede de networking? Participar de eventos, por exemplo? Eu acho que você pode capturar você pode ter diferentes lugares onde você amplia a sua rede de relacionamentos. Tá? Eventos é um deles. Por exemplo, eu vou num evento amanhã de meios de pagamento, que está dentro da área que eu trabalho, né? Dentro da área que eu atuo, que é crédito, meios de pagamento e antifraude. E existiam dois tipos de convites. Um convite comum e um convite VIP. A diferença básica do VIP, além do lugar, que você senta diferente e tal, é um lugar onde você vai poder almoçar com outras pessoas para você compartilhar ideias. Tá? Mas eu podia almoçar com outras pessoas no restaurante do shopping. Poderia. Mas quando você vai para um evento desses, que tem um espaço específico para um almoço de troca de conexão, o modelo mental das pessoas que estão lá é para você se conectar. Todos que estão no ambiente, eles estão voltados para construir uma conexão, para trocar ideias, para trocar negócios, para pensar em negócios em conjunto. Tá? Então, muda um pouco, né, essa forma de você. Então, um evento que você pode simplesmente participar do evento, mas e vai ter lugares do evento onde você pode se conectar, mas você pode dar um passo a mais e você se conectar de um jeito diferente no evento. O evento é um lugar de conexão, na minha opinião. Cursos. Vou fazer um adendo aí nessa tua fala, porque no BNI, a gente convida a pessoa para ir lá no BNI e tem uma taxa lá de R$50, 60, dependendo do grupo, cobra-se um valor diferente. E aí as pessoas confundem o valor dessa taxa com o valor do café da manhã, porque é um café da manhã. Há um café da manhã. Então tem café, suco, salgadinho, bolo. E algumas pessoas falam assim, mas que café caro. E aí me faz pensar, porque muitas
vezes respondi a essa afirmação da seguinte maneira: eu não estou te vendendo café, eu estou te vendendo acesso. Sim. Eu tenho pelo menos 32 empresários que são possíveis conectores, clientes, fornecedores, parceiros de negócio. O café é troco, é brinde. Sim, sim, E para sim. as pessoas que entendem isso, quando tu compra um acesso a um almoço, o almoço não é o prato principal. Não, Apesar, claro, preciso de uma boa decoração, uma boa comida, mas isso é para enriquecer a experiência. exato. A função do almoço ou de um café legal, de estar num lugar bacana, é para enriquecer a experiência. Mas o Perfeito. ponto principal é tu poder conversar com pessoas que te interessam e que tu te torne interessante para elas também. Isso é Perfeito. importante Esse, usar. esse exemplo que você está dando do café e o exemplo que eu estou dando do almoço, tá? Mais uma vez, é aquilo que a gente falou sobre modelo mental. Tá? Então, primeiro, né, quebrar o modelo mental de que estar interessado numa conexão é algo ruim. Quando o interesse vem de uma intenção positiva, de você se conectar com alguém, simplesmente para você entregar aquilo que você pode fazer, entrega. Que em algum momento você vai colher. E se não colher dali, vai colher do outro lugar. Então, primeiro, quebrar esse paradigma. Segundo, se você vai participar de eventos, procure participar de um evento onde você possa se conectar com as pessoas. Eu vou num evento, vou ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, né, fazendo anotações, conversa com o cara do lado, faz uma conexão com o cara da frente. No intervalo, né, vá tomar café com alguém diferente, procure se conectar com alguém diferente. E se você tem a possibilidade de pagar um pouco mais para estar naquele evento, mas que você tenha acesso a uma rede diferente de conexões, isso faz a diferença. Porque quem paga um pouquinho mais para ter esse acesso são outras pessoas que também têm o interesse de se conectar, também têm o interesse de fazer aí uma rede de conexão normalmente no evento de negócio, para fazer negócio. Tá? Tem Então, um detalhe também, eventos é uma. quando a gente participa de eventos, tu já tocou nisso, mas eu quero me aprofundar nesse assunto. Ok, Quando eu saio da minha casa para ir num evento, possivelmente eu valorizo conhecimento, valorizo conexão. Então eu já estou conectado com aquelas pessoas através dos valores, perfeito. coisas que ela valoriza. E aí a gente vai perceber, por exemplo, que existem muitos médicos que casam com médicos, que advogados com advogados. Por quê? Passam muito tempo junto, conversando, se relacionando. As boas parcerias vêm de relações, algumas vêm de relações fugazes, vêm, mas a nossa reputação, a credibilidade, ela precisa de um certo tempo para ser construída. Sim. Então, quando eu vou num evento, parte da minha reputação já vem dos meus valores pessoais. Essa pessoa valoriza esse mesmo tema. Vai lá nos meios de pagamento. Então, já tem uma galera lá que curte isso aí, ou que trabalha com isso, ou que quer vir a É participar interessada deste mundo. nisso? É. Aí eu sempre costumo dizer, isso aí tu consegue, esses eventos podem ser cursos de um tema específico, em especial, pode ser palestra também de um tema. Então todo mundo que vai na palestra do Cortella é fã dele, Sim. ou é um estudante de filosofia, e por aí vai. Quando a gente vai numa palestra de coaching, mesma coisa. Provavelmente aquela pessoa está buscando fortalecer conhecimento ou buscar novo conhecimento, mudar de vida, alguma coisa assim. E aí a gente já começa a perceber o perfil das pessoas que estão ali, são nossos pares. Vamos acreditar que sim. E quando eu sou convidado a participar, tem alguns eventos que fazem essa venda do almoço para ter um acesso VIP, depois tem um upsell para poder ter um workshop com aquele palestrante em si. Se puder em algum momento fazer esse investimento, faça. Faça porque vai Sim. ser legal. Eu vou estar em Madrid em novembro
e tive uma boa notícia. Eu ia comprar o acesso VIP para estar perto do fundador do BNI, o Dr. Ivan Mais, né? Mas já recebi de fonte segura que ele vai dar uma atenção especial para o pessoal do Brasil. Vou ter que treinar algumas frases em inglês, que meu inglês não é muito bom, meu espanhol está cada dia melhor, mas meu inglês eu preciso dar uma lustradinha nele para falar com o cara. Agora imagina a gente poder, e todo mundo que vai estar lá próximo, está pensando em fazer conexão, está pensando em oportunidade. Uma dica, Cris, que eu quero, você me fez pensar aqui, ó. Então eu vou num evento que eu escolhi como mês de pagamento, no meu caso amanhã, e aquela galera que está lá tem essa mesma vibe, esse mesmo interesse, esse mesmo conhecimento, eu me conecto com isso. Uma dica é você olhar para a sua rede de conexões, né? Olha, eu tenho aqui uma rede de conexões, e nessa rede, eu queria fazer uma pergunta para quem está nos escutando, para quem vai ver a live que vai ficar gravada. Você já parou para pensar alguma vez em olhar a sua rede de conexões e dizer assim, olha, quantas pessoas eu conheço de qual área? Como se você abrisse um leque, né, ou um gráfico de pizza, e você diz assim, quais as áreas que eu tenho conexões? E aí você começar a procurar eventos, por exemplo, de áreas que ou você não tem conexões, ou você tem mais interesse, ou menos interesse, ou que complementam esse seu cardápio de conexões. Por exemplo, eu vou fazer um curso no final de semana de neuromarketing. Tá? Fui convidado por um grande amigo, Guilherme Ferres, e vou estar lá. Então, certamente, eu vou me conectar com pessoas de marketing, pessoas que estudam aí todo o funcionamento e aplicação, né, da neurociência ao marketing. Então, é uma rede diferente para mim. Uma rede também importante, porque eu também hoje cuido da área de marketing da empresa e vou me atualizar com relação a esse aspecto. Então, vai um evento? Vai. Agora, se você for um cara de tecnologia e sempre for somente a eventos de tecnologia, todo o teu network, por mais amplo que seja, ele é em network de tecnologia. E está tudo bem se você tem essa intenção positiva, consciente de que você quer isso. Eu acho que a gente deveria avaliar o leque de conexões e você ampliar esse leque. Começa a falar de objetivo e estratégia. Então, vamos pensar assim, quando eu me conecto com meus pares de nicho, então eu vou me conectar com outros treinadores, outros palestrantes. Provavelmente eu vou crescer muito em conhecimento. Oportunidade de negócio talvez nem tanto, mas conhecimento certamente. Sim. Quando eu me conecto gente que está mais atualizada, esse ponto importante, Cris. Gente que está mais atualizada, gente que aprendeu uma técnica nova, né? Ou gente que faz a mesma técnica que a gente aplica como coach, como mentor, mas de um jeito diferente. Então, conhecimento, legal isso. E tem uma máxima que diz o seguinte, quando tu é o cara mais inteligente da mesa, tá na hora de trocar de mesa. Sem dúvida. Então tem isso. Mas vamos voltar para a parte da estratégia. Agora, uma outra estratégia. Eu quero me conectar com pessoas, tem um negócio chamado esfera de contatos, que são assim, ó, eu tenho os meus pares, e meus pares não me geram oportunidade de negócio. Eles me geram conhecimento. Agora, eu tenho na minha esfera de contatos, pessoas muito próximas do meu negócio, que me geram oportunidades. Então, eu trabalho com treinamento. Quais são os nichos que me geram oportunidade? RH, consultor de empresa, agência de publicidade, consultoria de marketing, porque são pessoas que estão nas empresas, conhecem as necessidades e podem influenciar os empresários numa possível contratação. Então, conhecer pessoas da minha esfera, isso é um negócio interessante para se pensar. Que pessoas eu preciso conhecer da minha esfera de contatos que me geram parcerias, a ponto dessas pessoas me gerarem oportunidades. Porque a gente está falando de networking para conhecimento e para oportunidade de negócio também. Perfeito. E também existe, porque assim, uma das coisas péssimas, Flávio, é a gente chegar num evento e sentir que tem um alvo no nosso peito, porque existe uma galera aí que vai em eventos de networking para caçar. Eu tenho um perfil caçador de resultado imediato, eu preciso vender. E aí a gente vai no evento e é abordado por essas pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que eu vou adicionar
nos meus contatos ali e vou cultivar isso para que me gere oportunidades. Quando eu fiz o Conadai, onde a gente se conheceu, o Cláudio te trouxe até mim, ó, aqui outro cara de Bagé, um cara bacana, tal. Isso gerou uma conexão. Eu levei a Luanda de Minas para o evento. E foi crescendo o evento, perceba isso, que as oportunidades não foi um negócio em dinheiro, mas que gerou a oportunidade de um evento que tinha uma pretensão de ter 20 pessoas, chegamos a ter 30 palestrantes. Sim. E de qualidade. Em Cuiabá, a Patrícia Canoff hoje foi parceira ali atrás, hoje é uma grande parceira que eu tenho no BNI, ela está muito bem posicionada lá com o Mário, e nasceu ali de uma conexão feita através de uma esfera de negócio. Legal. E tem também então, só para ir pautando. Primeiro, conexão de caras do teu mesmo nicho, do teu mesmo nicho de atuação, né? Que trabalham com as mesmas coisas que você, gera conhecimento. Adorei isso. Segundo, qual é a minha esfera de relacionamentos, né? Como que eu me relaciono, né? E como que eu posso chegar em outros lugares. Falamos de eventos, falamos de treinamentos, a gente pode falar de palestras, né? Então, eu vou participar de uma palestra de Mindfulness, eu já fui lá para conhecer a turma do Mindfulness, porque eu queria entender um pouco de vai virar um negócio bacana. Como que a gente poderia... E aí eu conheci empresários que passaram por situações caóticas e que estavam procurando lá um novo caminho. Muito engraçado isso, cara. Encontra os malucos no lugar. E assim, então você tem diferentes lugares onde você pode construir network. Você fez um comentário de você num evento e encontrar aqueles que estão caçando, né? E você também falou em algum momento sobre a construção da sua reputação ao longo do tempo, né? Uma rede de network, quando você tem ela bem formada, o seu comportamento dentro dessa rede, a forma como você se doa, a forma como você entrega, a forma como você diz sim, não, e como você se comporta no mercado, né, ela também é muito importante. Porque não basta você fazer um conjunto de conexões com muitas pessoas se você é aquele cara que só quer tirar proveito, se você é aquele cara que quer usar a tua rede para você forçar algo, se você é aquele cara que não dá para confiar. Então, construir o network é super importante. Mas você falou um ponto importante, né? Você tem uma reputação que demora para você construir e que ela é sustentada através de sucessivos comportamentos que geram benefícios, geram melhorias para esse network. Eu tenho falado, inclusive, seja arroz de festa, esse é um termo muito interiorano, que é assim, apareça em todos os lugares. Vá a todos os eventos, participa de pós, os próprios cursos de graduação, são lugares que a gente conhece pessoas. É muito curioso que eu tenho visto que algumas pessoas fazem muitas parcerias com seus colegas de graduação. E não imaginavam isso lá na universidade. Eu fiz um tour aqui muito curto, mas eu quero repetir isso no primeiro semestre de 2024, que é falar para os universitários sobre isso. Teu próximo parceiro de negócio pode estar sentado do teu lado. Exato. Mas, além disso, a visibilidade. Eu queria falar exatamente da visibilidade. A visibilidade, ela vai gerar a credibilidade. As pessoas te vendo, dá chance delas observarem o teu comportamento, a tua entrega. A partir daí, essa credibilidade faz com que eu queira estar perto de ti, com que eu me sinta à vontade de abrir ali meu WhatsApp ou uma agenda, sei lá, da forma que a pessoa guardar lá. E falar assim, pô, Flávio, tem um cara aqui que eu acho que é legal tu conhecer. Porque eu confio no Flávio. Dia desses foi muito engraçado, né? Eu tentando conversar com a pessoa, e a pessoa não me respondia. Não me respondia.
Liguei, não atendi. Aí respondeu, não, vamos nos encontrar sábado. Falei, tá bom, 9 horas, 9 horas. 10 horas a pessoa me falou, ó, desculpa aí, Cris, eu tô aqui na cidade vizinha. Falei, poxa, me avisa antes. Tu não chegou aí agora, né? Não foi... Não foi teletransportado. Foi teletransporte. Vamos conversar segunda às 17. Eu sabia que ele não vinha. Aí eu fiquei olhando, que eu tenho uma Alexa com um relógio bem à minha esquerda. E eu fiquei olhando, ele não apareceu. Aí, isso foi na segunda, na quarta, a gente estava num ambiente, é um lugar grande, que é fazer um reparo lá. E falou assim, Cris, me passa o contato do lugar aqui. E eu falei, não. Ué, como assim não? Eu falei, não vou te passar. Sabe por quê? Se tu tratares o meu Minha conexão. contato assim como tu me trata, eu vou me queimar. Cara, Exato. olha o tamanho disso aqui. Eu tenho que, pelo menos, por rodada, esse pessoal me cede R$ 5.000. Se tu me queima com esse pessoal, não dá. Vamos fazer o seguinte, primeiro tu me conquista, e aí, quem sabe, né? Perfeito. E outra, você entregou um presente pro cara. Se ele ficar bravinho, porque você falou a realidade para ele, lamento. Você segue a jornada e se conecta com pessoas que tem que valer, tem que fazer valer essa conexão, porque você entregar toda a sua rede, e você tem uma rede poderosa, né? Porque quando você liga e faz uma conexão com alguém, diz, olha, fulano, eu vou te apresentar alguém, se conecta com ele, esta pessoa está tendo você como referência. E se você faz uma conexão com alguém que não cumpre aquele protocolo, que não cumpre o mínimo do que uma rede network necessita, como entrega, como comportamento, você está começando a mostrar que está fazendo a conexão de qualquer jeito. Né? Uma pergunta que veio também aqui, ó, Cris, sobre se as redes sociais podem prejudicar as conexões. Depende, né, de como você usa a sua rede social. Isso, rede social é uma coisa que você controla. Vamos pensar na vitrine. Eu tenho um parceiro que diz assim, cara, eu não entro. Agora ele tá, né? Eu não tenho rede social. Eu disse, por que você não tem? Porque é um absurdo. Né? Os caras postam aquilo, faz aquele outro. Eu disse, tá, mas é você que posta. Primeiro que você autoriza quem conecta com você. Você tem essa possibilidade. Primeiro que você se conecta com quem você quer. Né? Primeiro você permite que alguém chegue, se você quiser. Segundo, você se conecta com quem você quer. Terceiro, você posta o que você quer, do jeito que você quer. Não existe ninguém te dizendo o que você deve fazer via de regra. Então, a rede social pode ser bom, mas ela pode ser ruim. Depende de como você usa. Eu tenho um fornecedor aqui, marceneiro, competentíssimo. Um cara assim que é de confiança da minha esposa. Minha esposa é arquiteta e ele entrega coisas de alto padrão de uma forma espetacular. Aí, um dia a gente olha na foto do WhatsApp dele, uma foto, a foto do perfil era ele de sunga. Aí imagina, a cliente, o marido da cliente, olhando essa foto de sunga. Fala, Cris, mas o que tem de mais? O cara de sunga. Chama-se profissionalismo. Cada coisa no seu lugar. Eu acho sensacional. As pessoas no litoral, inclusive, eles têm uma liberdade até bem maior que nós, que estamos mais pro oeste da coisa. Mas a galera que está ali, no litoral tem algumas liberdades. Se tu é surfista, tu pode chegar numa reunião de trabalho de chinelo, bermuda e camiseta que tá tudo certo. É o teu trabalho. Lá, agora, quem precisa de um pouco mais de... O decoro, essa palavra eu acho ótima. O decoro vai depender muito daquilo que a gente faz e da imagem que a gente quer passar. E há muitos anos, não faz tantos anos assim, mas foi 2016, 2017, a Elaine Saad, presidente da BRH Brasil, me disse uma coisa muito legal. Cris, não é o que é o que parece.
Então a gente precisa ter uma certa Tem uma imagem. frase parecida. É, Assim, não basta ser, tem que parecer é, também. Né? Ah, é, você é, mas você parece outra coisa. Então, é a primeira interpretação, é o jeito que as pessoas estão vendo. Então, rede social é importante? Sim, você pode ter a sua rede social, pode ter a oficial, pode ter a profissional. Agora, por que que você precisa postar coisas que não favorecem a faz imagem que uma, você quer construir? Não faz precisa. uma paralela, por exemplo, eu quero mostrar para os meus amigos os passeios que eu faço. Eu gosto de fazer algumas coisas diferentes. Aí, sei lá, cada um vai ter os seus hobbies, por exemplo. Quando o pessoal vai para a praia, adora pôr foto de praia. Claro, vai mostrar para os amigos, para a família, faz uma conta pessoal. Na conta profissional, coloca aquilo que tem a ver com a conta profissional. E, eventualmente, as pessoas até querem saber, né? Quem é essa pessoa de verdade? Aí vai ter uma foto tua, ali aprendendo a tocar um violão, lendo um livro, alguma coisa por aí. Mas precisa, isso é uma coisa boa da gente falar do networking. A gente precisa ser a gente mesmo. Tem que ser verdadeiro. Se tu vestir um Sim, personagem, uma hora essa máscara cai. E aí aquelas pessoas que eram importantes para ti acabam se afastando. Então, montar um personagem não é uma boa jogada. A perfeito. rede social pode, inclusive, te ajudar a acelerar esse processo. Uma hora ou outra é um post que sai do esquadro, é um comentário. E aí vem, eu sempre falo nos meus treinamentos, assuntos sobre política, futebol. Tu precisa saber muito bem se isso, primeiro, é necessário. A gente estava falando lá do interior, né? Lá em Bagé, para quem não conhece, é polarizado em dois times, Inter e Grêmio. E até uns anos, alguém vestido de vermelho não fazia negócio com gremistas, extremistas. É, E o contrário também não é verdadeiro. Pode parecer uma bobagem, mas para as pessoas inflamadas e apaixonadas, isso é muito sério. E a gente sim. vê isso hoje em outros assuntos, religião, política. E eu falo nos meus treinamentos, fuja desses assuntos, porque a energiza, aí como é que é o nome da companhia de energia de São Paulo? Enel. Enel. Eles, eles se preocupam com a política, em Nada. quem tu votou, qual o time tu torce. Eles não perguntam, eles querem saber só se tu vai pagar a conta ou não. E se não pagar, Sim. corta. Então, por que que eu vou discutir política com um possível cliente, sendo que o que me interessa é prestar um bom serviço, vender meu produto com qualidade, manter bom relacionamento. Legal. Então, fujo, Legal. igual o filho Legal. da cruz. Então, acho que assim, ó, mais uma dica para quem tá anotando, né? A rede social é importante, seja quem você é, né? É isso que vai construir a sua imagem. Tá? E quem E você fuja das polêmicas. não precisa exacerbar, como é que é? Exagerar, né? Nos seus posicionamentos. Né? Então, às vezes, você nem precisa se posicionar. Ninguém disse que você é obrigado a tomar uma posição qualquer. Ninguém disse. Você faz aquilo que você quer. Aliás, uma frase que eu vi há muito tempo e que para mim foi um marco é assim: o seu verdadeiro poder está na capacidade de você decidir como e quando reagir a partir de um estímulo. Não é porque você foi provocado que você precisa responder. Tá? Então, isso constrói uma imagem do jeito que você quer. E isso vai ser importante para o seu network. Ô, Cris, nessas suas andanças de networker, vamos deixar registrado aqui uma dica que você pode dar para aquilo que é importante para a construção do network. E depois, um alerta O Vinícius daquilo de que Bagé, você acha que Maurente tem pode. cara de Bagé. Oi? Maurente tem cara de Bagé, o sobrenome bem conhecido lá. Vinícius é. Vinícius é. E depois uma dica de um alerta, né, sobre o que pode fazer de errado na construção do network. Eu vou comentar com você no dia 24 de agosto, agora, esse mês, que entra amanhã, eu vou fazer uma palestra lá em Marília, na Associação Comercial de Marília, e para um evento de grande porte lá, da Connect Assim, e vai estar lá Leandro Carnal, Camila Farani,
Geraldo Ruffini, entre outros palestrantes. E eu cheguei através... Não, vai estar bem acompanhado, então. Vou fazer a palestra junto com eles. E veja, eu só consegui isso por uma rede de conexões. Então, alguém me alertou que tinha o evento, né, que eu poderia participar, eu conversei com uma pessoa que conhecia outra pessoa, chegou até o presidente da entidade, que a gente também se conhece, e a gente trocou algumas ideias, e a partir daí eu fui convidado. Então, dá uma dica aí, na tua experiência, uma, duas, o que você quiser, sobre como construir, e um alerta, o que não deve se fazer. Eu acredito que a gente já visitou alguns pontos, mas eu gostaria de voltar neles. Primeira coisa, esteja visível. Quem não é visto não é lembrado. Fale com estranhos. É importante a gente abandonar aquela frase que a mãe falava quando a gente tinha 2 aninhos, para nossa segurança. Não fale com estranhos. Pois é, já é adulto, a gente já sabe se virar. Fale. E Ótimo. hoje é importante falar com estranhos. A segunda coisa é demonstre para as pessoas, esteja aberto e disponível para as pessoas. Dessa forma, a gente vai mais longe. A gente viveu um momento, nós somos sobreviventes aí de um período muito estranho, né? 2020 foi um ano estranho. Independente das opiniões de cada um, o fato é que a gente escondia o nosso melhor, nosso cartão de visitas, que era o nosso sorriso, atrás de uma máscara. E precisamos reaprender a sorrir com os olhos, com a voz. Então, continue usando isso, são recursos importantes. Primeira beleza emocional percebida, Flávio. Sorriso. Sorriso é dizer, eu gosto de você. E para quem conhece o Flávio, quem conversa com o Flávio, sabe que o Flávio está sempre sorrindo. Eu já tive um pouco mais de dificuldade, porque eu tinha um irmão e a gente ficava se cutucando e dava risada, como fala lá na cidade, os abobados, né? Então a gente ficava se cutucando e a minha mãe sempre, muito riso, pouco juízo. Então eu aprendi que o riso não era um negócio legal. Olha que legal. A gente você está trazendo elementos, né? Eu não tinha percebido isso do que você falou, que a gente recebia o input da mamãe e do papai, não fale com estranhos, né? Agora que a gente já sabe se cuidar, precisamos falar com os estranhos. Aliás, os estranhos é que mudam as coisas. Começa por aí. Né? Os estranhos mudam coisas. Então, fale com estranhos para fazer novas conexões. Né? Então, acho que essa é uma dica super importante de falar com estranhos. Né? E essa ditadinho, né? Muito riso, pouco juízo. E aí você acaba ficando sisudo, você acaba ficando no teu lugar, você interage menos, e quanto menos interage, menos possibilidade de você se conectar com alguém. Conversa, troca ideia. É visto como arrogante. Pode pensar na tua família, no domingo, quando se reúne o pessoal, tu vai perceber quem fica de lado, a pessoa que não sorri. Quando a gente vai, a gente falou de eventos, fui num treinamento, numa palestra, na facul, quem são as pessoas que eu não converso? As pessoas mais fechadas. Provavelmente Sim. As pessoas têm um problema de timidez. Sim. Porque não sorriem. Elas foram instruídas ali atrás a não sorrir. E tem várias causas. Eu só falei de 2, mas existem várias causas para isso. Procura um terapeuta, procura um coach para resolver. Por quê? Porque a partir de hoje, sorria mais. Está num lugar, num evento, abre o bocão. Às vezes até é ruim. Eu tenho dificuldade, né? Então eu preciso fazer o bom dia. Isso aí é técnica para media training. Media training. Media training. E assim, vá para educar. Não vá para vender. Todo mundo ama comprar. Todo mundo ama comprar. Mas detesta ser alvo. O que eu quero dizer com isso? Tu tem um produto legal, conversa, bate um papo, semeia. Escuta, é melhor. Deixa o outro falar. Exatamente. Aquilo que a gente fala no coaching lá, que o
o Zé Roberto plantou para nós lá. Escutativa. Escutativa. Dê atenção, as pessoas gostam de ser reconhecidas, ou seja, um elogio verdadeiro sempre vale a pena. Nossa, Flávio, mas teu cabelo tá um espetáculo, hein? E aí, de repente, o Flávio não curte o cabelo dele, mas eu falo assim, cara, pô, esse óculos ficou legal para ti, salientou, te dá um ar de sabedoria. Aí, para ele, esse elogio verdadeiro e honesto, vale muito. Sim. Eu estou escutando, todas as pessoas gostam de ser ouvidas. Todas. Todas. Não só os idosos. Meu pai está nessa fase. Então, que ele se coloque de uma forma agradável, né? O sorriso, a forma agradável, com energia positiva. Super legal. Fale, mas escute. Não seja só o falador da mesa. Está na mesa conversando, só você fala, só você conta sua história, só você é o cara de sucesso, só você tem o melhor produto. Não, dê espaço. Sexta eu fui num evento assim, eu estava até triste, porque eu era um incompetente. Se eu fosse medir, né, pelo que estava sendo falado ali, aí eu falei assim, gente, eu vou até sair de perto, porque essas conversas de gente tão muito melhor sucedida que eu tô aqui para falar de mim. Eu sou um cara que saiu de Bagé, que ajudou uma turma aí a ganhar um dinheiro. Eu, desse meu jeito simples, levei 200 pessoas para oportunizar negócio, e é isso. E isso, eu não, quando eu conto isso, é para dizer assim, cara, se eu conseguir, eu acho que tu consegue mais até que eu. Lógico. Agora, a vantagem... Riscos, alertas que você pode dar. Assim, olha, por que eu falo sempre? Uma coisa que eu quero trazer aqui é desmistificar a palavra estratégia, né? Estratégia tem todo um negócio em torno da palavra estratégia, e uma vez eu tive um mestre que trouxe uma definição que diz assim: estratégia é você decidir o que vai fazer, o que não vai fazer e por quê. Pronto, você tem uma estratégia. Aí, é só isso. Então, na estratégia de conexão, de construção do network, o que fazer, a gente deu várias dicas ao longo da live. Né? Várias dicas. Se você prestar atenção, várias dicas. Agora, o que não fazer? Primeira coisa, pensa em quem está perto de ti. Tá? E tem uma ferramenta que eu faço, que eu peço assim, pega 5 amigos, 5 familiares, 5 colegas de trabalho. Pessoas que estão ligadas a ti, pode ser fornecedor, cliente, sócio, tal. Dessas 15 pessoas, faz uma estrela com 5 nomes. Tu conhece essa ferramenta? E aí, dessas pessoas, eu quero que tu faça um mais ou um menos nela. As pessoas menos são aquelas que te atrapalham. E aí eu vou te perguntar, por que elas ainda estão na tua vida? Perfeito. Se as relações são baseadas em interesse, e essa pessoa é uma pessoa negativa na tua vida, por que tu tem interesse em ter uma pessoa negativa na tua vida? O Flávio, a gente sentou para jantar, nós e nossas esposas, e aí eu fui fazer uma piada com ele, ele me chamou a atenção para uma coisa interessante. Que ele tinha tido uma conversa com uma pessoa que falava sobre invalidar as pessoas. Sim. E eu fiquei pensando nisso. Qual a necessidade da gente gozar com a cara do outro? Perfeito. Fazer uma brincadeira. Essas brincadeiras, elas acabam sendo um deselogio. Sim. Né? A gente está falando de elogio e isso tem pouco tempo. Então é importante isso, não se feche, não seja uma pessoa de respostas, seja uma pessoa de perguntas. A pessoa que pergunta está sempre ouvindo. Legal. Uma outra coisa que eu queria colocar aí na lista de atenção, né? Não coloque mais do que você é ou do que você tem. Tá? Não importa se no contexto é muito ou pouco, é o que é. Entregue o seu melhor, coloque aquilo que você tem, mas cuidado com a tentação, né? E até os conceitos que são divulgados de que você tem que parecer mais do que realmente você é. Pode ser que no primeiro momento isso funcione. Né? Eu já vi muitas vezes o cara diz assim, cara, eu vou
dizer isso, eu vou fazer de conta que eu tenho isso e aquilo. E aí, legal, você se conecta com a rede que está nesse nível. Só que você vai ter que sustentar isso depois. Então, você pode chegar lá. Agora, à medida que você se conecta com uma rede, você precisa sustentar essa conexão. Você precisa cuidar dessa conexão. Você precisa se dedicar a essa conexão. Então, construa isso, né? Participe disso, mas nunca, na minha visão, coloque o que você não é ou o que você não tem. Tá? Você pode colocar um sonho do que você quer conseguir, da onde você quer chegar, né? E como que você está construindo esse caminho. E essas pessoas podem até te ajudar. Agora, cuidado com a tentação do que você não é ou do que você não tem. Bem isso, é bem isso. A gente estava falando de ser verdadeiro, né? Quando a gente começa a criar um castelo de cartas, a mentira tem perna curta. Porque a pessoa te viu uma vez, tu conta uma lorota. Aí ela te vê a segunda vez. Na terceira, ela começa a pensar, será que aquela história é verdadeira? Eu conheço pessoas assim e fica ruim. Fica ruim. Às vezes a pessoa é super agradável, é uma pessoa gostosa de ter por perto, mas ela cria uma fantasia que fica difícil de... Bom, nós conhecemos uma pessoa assim, né? A gente conviveu com uma pessoa assim, Sim. que criou toda uma fantasia e aí, inclusive, nos colocou... E percebo como o network é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente traz para perto. Ninguém tem uma estrela na testa, é lógico. Mas aí essa pessoa entrou na nossa vida, fizemos uma parceria, nós três, eu, Flávio e essa pessoa, ela criou Criou uma várias fantasia, histórias, criou um mundo, né? e aí E a depois gente acabou. percebe, em algum momento, a gente até gastou dinheiro, né, Cris, nisso, mas em algum momento, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada Que bom com aquela que história que não se isso, concretizava. porque tu colocou teus contatos na jogada, eu coloquei contatos na jogada, e poderia o estrago ser muito maior. Mas Poderia. assim, não é para se apavorar, é para entender que vai acontecer, que é normal e corrige rápido, né? Sim. Já vai para percebeu que não é legal, brigadão e toca o barco. Legal. Uma outra coisa que eu quero deixar, a gente já passou de uma hora, então eu queria deixar aqui como uma dica para você pensar quando você está olhando para a sua rede. Quando você viaja para uma outra cidade, vou deixar em forma de pergunta, tá, Cris? Quando você viaja para uma outra cidade, seja a passeios, principalmente a negócios, né? Como que você olha para aquela cidade e diz assim, quantas pessoas eu conheço nessa cidade que fazem parte da minha rede de conexões e que nessa viagem eu vou dedicar um tempo para encontrá-las, porque são pessoas importantes, são pessoas relevantes para essa minha rede de relacionamentos e eu vou fazer um contato com elas. Como que você organiza, né, aí para as pessoas que estão assistindo, é apenas uma pergunta no ar, a sua rede de conexões por cidade? Né? E uma das coisas que a gente falou, que você trouxe aí a nossa esfera de conhecimento, né? Como que você olha para a sua rede de conexões e vê quais os buracos, vou dizer assim, ou quais as lacunas de áreas ou conhecimentos ou profissões que você não tem na sua rede atual e o que você está fazendo para você se conectar com essas pessoas. Porque como o Cris bem trouxe, se você vai sempre na construção de uma rede de conexões, eu sou vendedor, eu só me conecto com vendedores e tudo que eu vou é lugar onde tem vendedores. Legal, ótimo. O que eu vou conseguir com isso? Mais conhecimento sobre vendas, se eu estiver aberto para isso. Agora, eu sou vendedor e eu vou a lugares que tem vendedores, mas eu também vou a lugar que tem programadores, eu também vou a lugar que tem profissionais de RH, eu também vou a lugar que tem profissionais de contabilidade, eu também vou a lugar que tem empreendedores, que não necessariamente são vendedores. O meu leque de conexões aumenta. A minha capacidade de me conectar com outras pessoas e construir outras redes se torna cada vez mais poderosa. Por quê? Porque eu estou olhando para a minha esfera, né? Para a minha bola de conexões e vendo onde que eu tenho um buraco que eu preciso preencher. Então, queria deixar essas dicas. Deixa umas dicas tuas aí, da tua experiência, Cris. Cris, voltou. Voltando.
Voltamos. Eu Voltando. estava Dá uma eu dica tava falando, das tuas. eu estava te ouvindo falar e lembrando o seguinte: quando a gente vai conversar com pessoas que são de outro universo, a gente aprende tanto, porque as pessoas são muito generosas e acabam falando, dando consultoria. Quantas consultorias eu recebi? O que eu entendo hoje sobre dinheiro, muito devo ao Flávio, pelas nossas conversas, garantia de cheque, garantia de boleto, carnê, coisas que eu imaginei até que tivessem fora de moda. E você, não, Cris, tem muito ainda. Então, como que eu sei disso? Porque eu parei para ouvir uma pessoa que não está na minha zona de conforto. Acho que Perfeito. é o grande barato aí de beber em outras fontes. Ó, o Érico entrou aqui. O Érico, eu conheci num projeto, num curso de SPM, há 10 anos atrás, e é um empreendedor que, com certeza absoluta, viveu essa experiência da importância da gente construir conexões sólidas, né, com intenção positiva, aonde você investe o seu tempo para você construir. E é uma construção, gente, não é algo por acaso, né? Vai exigir trabalho, vai exigir tempo, vai exigir dedicação, vai exigir de você entrega. Às vezes você vai trabalhar para alguém e tá bom, tá tudo bem. Né? Alguém vai te ligar, vai dizer, ó, cara, estou precisando de alguma coisa. Você conhece alguém sobre isso? E aí você para pensar, você move a sua rede. E quando você faz isso com verdade, quando você faz isso com amor, quando você faz isso com dedicação total, você cada vez fortalece mais a sua rede de conexões. Então, é estar disponível, E vai ter né? gente que vai te pedir. Conexão do Cris. Falhou, Cris. Tua conexão falhou. Minha conexão tá um espetáculo hoje. É, E vai ter tá gente que tudo vai bem. conversar contigo, pedir uma ajuda. E tá chegando aí, Flávio? Tá, chegou. A Vai pedir conta gotas, né? uma ajuda. E tem gente que vai te pedir uma ajuda de um negócio muito parecido com o teu e que tu tem que ter a ética de falar assim, cara, eu não faço isso, eu vou passar para um amigo meu que é um bom parceiro e tá tudo certo porque esse parceiro faz parte da esfera, né? Uma hora esse parceiro Sim, te traz uma oportunidade, começa a colaborar mais com as pessoas. Inclusive, quando a gente está muito próximo, eu falo da competição, que é competir cooperando. sim. Isso é uma coisa, que é um termo muito utilizado na tecnologia da informação, nas startups, que para o mercado tradicional ainda não é um termo muito comum. Mas o networking te ajuda a abrir mão de Nos algumas hubs, oportunidades, nos escolher melhor as hubs de batalhas. inovação, isso, nos hubs de inovação, onde tem startups, isso é a tônica do dia. Todo dia, no final do dia, o que vale é essas conexões, essas ajudas que você tem. E às vezes o cara está ali sentado do teu lado, construindo algo parecido com o teu. Mas em algum momento existe uma colaboração com isso. Desde sempre na tecnologia foi assim. É, no pessoal da academia é assim também, há Sim, bastante troca. E agora é trazer, multiplicar isso. E na tua rede de contato é exatamente a mesma coisa. sim. Isso faz uma inversão, né? A gente, quando vai falar, mas eu não indico ninguém, porque aí a pessoa pisa na bola. E realmente é isso. Tu vai indicar uma pessoa, tua reputação vai junto com ela. Vai. Tu tá passando, tu tá dando um carimbo, ó, contrata esta pessoa. Por isso é importante entender quem que é legal, por isso é importante se relacionar para tu entender se aquela pessoa ela te ajuda ou te atrapalha. Isso faz parte da estratégia que a gente tem na nossa rede. Mas é lógico, antes de tudo tem um objetivo para ter uma estratégia. Aí eu estava falando do arroz de festa. O arroz de festa ele acaba. Vai chegar uma hora que a energia ela não precisa ser tão dispersa. A gente pode focar. Olha, eu testei vários eventos, Flávio. Fui em tal lugar,
porque a gente tem associação comercial, clube de diretores lojistas, BNI, Business Professional Woman, tem alguns grupos de WhatsApp que são liderados por mulheres, para mulheres. A BPW é uma organização, a maior ONG de mulheres do mundo voltada para negócios. Então, assim, caminhos tem vários. Vai testando, vai experimentando, até achar aquilo que te faz sentir melhor. Inclusive, algumas igrejas têm grupos de networking também. Então, se na tua igreja vai lá, experimenta. Experimenta. Eu convido para experimentar, por exemplo, São Paulo tem, e hoje o Brasil inteiro tem, os hubs onde estão as startups. Vai lá, vai visitar um lugar desse, vai trabalhar no Google, né? Vai lá e faz seu cadastro e trabalha um dia lá no meio do nada, lá no meio de uma mesa daquelas, simplesmente como se você fosse uma startup que você tivesse. Vai lá trabalhar, em vez de trabalhar sozinho no seu escritório, vai trabalhar num lugar onde você vai tomar café com alguém que está construindo uma história, né, que passou por alguns desafios, ou que superou, ou que está enfrentando desafios, e você vai começar a ampliar seu horizonte. Né? Eu tive um tempo que eu estava com isso na cabeça, então eu trabalhava no Google, eu trabalhava no InovaBra, eu trabalhava no Cubo do Itaú. E aí eu ia, e aí você começa a descobrir palestras, você começa a descobrir que tem uns malucos lá fazendo coisas que você nem sonhava. Então, você comentou uma coisa importante, que pelo menos eu entendi assim, né? Quando você se conecta com diferentes conhecimentos, com outras redes de outros conhecimentos, você amplia a sua visão do mundo, você amplia a sua percepção da realidade. Então, o network, quando você faz esse network olhando para a sua esfera de relacionamento, não é só você ir lá para conectar, trocar um cartão, para guardar esse cartão para quando precisar. Você, ao fazer essa conexão, você também amplia seu horizonte, você também amplia a sua visão do mundo. Então, network não é só para uma troca de coisas, né, coisas físicas, mas também uma troca de percepção do mundo. Você começa a enxergar o mundo de um outro jeito. Quando eu partilho uma ideia contigo e tu me dá uma devolutiva, eu já não tenho mais uma ideia, eu já tenho duas. Perfeito? E se eu fizer da tua devolutiva uma interpretação, compilar com a minha ideia, eu já tenho três. Então Perfeito. perceba como um papo como esse se transforma em algo muito maior. A gente pensando assim, eu vou me conectar com as pessoas, vou arrumar oportunidade de negócio, um emprego, ou sei lá qual é o objetivo. E a pessoa nem se dá conta nisso que a gente estava falando de ampliar o horizonte, Sim. de mudar a percepção. E dessas conversas que eu tenho andado aqui, o estado de Mato Grosso do Sul é um estado que ele vai crescer nos próximos anos muito por conta da rota bioceânica. E como que eu sei isso? Porque hoje eu consigo entrar em lugares que eu não entrava antes. Conversar com pessoas que talvez sozinho eu não conversasse. Se eu ficasse atrás do meu computador, e eu adoro. Dia desse a minha esposa falou assim, Cris, vai ter uma festa lá numa loja tal, tu quer ir? Eu falei, não. Não, beleza, tu não quer ir, beleza. Ela foi confirmar, né? Eu falei assim, não, mas eu vou. Não te entendi. Tu acabou de falar que não quer ir e tu vai? Eu falei assim, porque se eu ficar atrás do meu computador, eu não vou conhecer ninguém. Exatamente. Saindo daqui, cheguei lá, conheci o dono da loja, o filho do dono. O filho do dono tem uma cafeteria dentro da loja, é um modelo europeu de cafeteria que fica em lojas de alto padrão. O dono da loja é o Adilson, que é vice-presidente da FEComércio, que abriu as portas para a gente voltar a conversar lá. E eu poderia ter ficado em casa. Poderia. Entendeu? Poderia. E teria ficado, e muita gente ficou. E a gente também já ficou, né? Porque às vezes você precisa fazer esse movimento contrário à vontade, né? Contrário à vontade. Agora, quando chega lá, não chegue contrariado, né? Você já tomou a decisão de ir. Vá e use as dicas que a gente falou aqui. Vai, seja solícito, interaja com as pessoas, né? Conversa, aproveita aquele tempo que está lá.
Então, eu já vivenciei, e já você estava falando, eu fiquei passando um filme na minha cabeça. Eu disse, não, eu acho que eu não vou. Ganhei um convite, eu ganhei bastante convite de curso, porque também cuido do RH lá na empresa, e às vezes eu ganho cursos para conhecer, para poder levar lá para a empresa e tal. E às vezes eu disse, não, eu acho que eu não vou nesse curso aí, eu já fiz tudo isso, dessas dinâmicas, mas vai, porque sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma conexão nova, tá? Salvo se você vai ficar aquele fim de semana fazendo uma outra coisa que tem muito mais relevância para você. Caso contrário, aproveite a oportunidade de se conectar com pessoas, tá? Claro, sempre renove a sua agenda, o seu círculo, né, a sua esfera de relacionamento e limpe, tire dela aqueles que não contribuem, aqueles que não trazem uma energia boa, aqueles que não são uma boa conexão para você, né? Isso vai acontecer. E quanto maior for a sua rede, mais gente vai se aproximar, porque vão chegar perto de você, porque estão vendo que você tem conexões que te levam para os lugares que todo mundo quer ir, que são lugares de resultado, lugares de sucesso, lugares onde as coisas acontecem. E uma rede poderosa acontece. Claro que vai acontecer. Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai ganhando a maturidade e vai selecionando, que é natural, é da seleção da vida. Exatamente isso, meu velho. Exatamente. Eu Cris, te vamos digo às assim, considerações finais? vamos, que Vai lá. já está virando o podcast do Vilela. Tem um podcast Eu vou montar um ali, podcast aqui em São Paulo e você vai ser meu convidado. massa. Vai ser um prazer. Cara, a consideração final é a seguinte: primeira coisa, já começa a procurar aí um evento para ir nessa próxima quarta-feira, quinta-feira. A gente estava falando de São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Procura alguma coisa no teu bairro aí. A revista Forbes fala que uns 90 minutos que pode ser muito produtivos para a tua empresa é o BNI. Se tu não quer andar à noite no BNI, certamente na tua região deve ter alguém. É um ponto de partida, não estou falando que é um ponto de chegada, mas pode ser um bom ponto de partida. Conhecer o Business Network International. A segunda coisa, invista nisso, porque networking vale mais que dinheiro. E anota essa frase aí e a gente volta a conversar daqui a 6 meses, quando tu tiver pelo menos uma lista com 100 nomes de pessoas que tu te relaciona pelo menos uma vez por mês. Legal. Cris, valeu. A minha dica final é crie, né, uma forma de identificar dentro da sua agenda, enquanto não tem aí algo que facilite você construir a sua rede de network, e crie uma forma de identificar na sua agenda como que você vai se conectar com essas pessoas que você julga que são importantes. Cuide delas. Cuidar de fato, você lembrar, você mandar uma mensagem, você mandar um conhecimento, você compartilhar um conhecimento. Então, cuide da sua rede de relacionamentos, porque ela, de fato, é muito importante. E pode fazer diferença na sua história. Pode fazer diferença na sua história. Vai exigir? Vai. Mas hoje eu tenho plena consciência e tenho vivido grandes momentos, importantes momentos, através da rede network. Tá bom? Então, velho, obrigado. Quero fazer mais vezes. Você é um cara que eu admiro. Obrigado pelo tempo de vida. Obrigado pelas conexões que podem sair através daqui. E estou aqui para a gente bater um papo, sempre trocar ideia. Eu que agradeço o convite, meu velho. É sempre um prazer conversar contigo. Sempre é muito gostoso poder falar com pessoas que têm valores tão bons quanto tu tens. Obrigado pelo convite. Um beijo e a gente se encontra. Até a próxima. Um abraço.